Minhas amigas, meus amigos, que a paz do nosso mestre querido Jesus de Nazaré esteja conosco. É uma alegria muito grande estar aqui para a gente falar sobre o Evangelho nesse aprendizado maior das nossas vidas e estar com almas tão queridas. Pessoas que eu nunca mais tinha visto estar aqui conosco, amigos queridos, que eu tenho o maior carinho do mundo. Então, a nossa fala de hoje está no Evangelho de Lucas. É o único evangelista que vai abordar a parábola do bom samaritano. E é muito interessante que essa parábola ela vai nascer numa viagem que Jesus vai fazer para Samaria. Os judeus eram inimigos dos samaritanos por uma questão religiosa. Eu estou apenas contextualizando antes da gente entrar na própria parábola, para que a gente entenda como Jesus chegou até aquele entendimento de deixar um ensinamento tão profundo para a gente. Ainda é maior do que o que se nos apresenta na simples parábola. Jesus decide ir para Jerusalém. E ele vai procurar o caminho mais difícil, que ele chama seus discípulos, especialmente João, Tiago e Barnabé, e diz: me apraz ir para Jerusalém, mas eu preciso ir pela Samaria. Era o caminho mais longo e mais difícil. E os seus discípulos dizem: Senhor, nós vamos à frente para te preparar pousada, porque essas caminhadas muito longas, eles eram peregrinos, e as pessoas naquele tempo tinham uma obrigação de crença religiosa, trazida pelos profetas, especialmente pelo profeta Elias, que dizia que se um peregrino chegar na sua casa e você não o receber, ele, quando sair da casa, ele pode evocar Deus e pedir para que Deus mande bolas de fogo e destrua a sua residência. Isso é uma tradição judaica, não só dos judeus, dos samaritanos, todos eles tinham essa tradição na época. Por isso que davam tanto valor e tanta importância ao peregrino, porque o peregrino poderia ser um Isaías, um Jeremias, um Elias, um dos profetas. Paulo de Tarso vai fazer até alusão a isso. Ele diz: quando albergais um peregrino, pode estar albergando um santo, um anjo. Então havia essa crença na tradição judaica. E eles vão para Samaria preparar uma pousada para Jesus. Porém, quando chegam na Samaria, como eles iam para Jerusalém, eram peregrinos não samaritanos, mas iam para Jerusalém, os samaritanos, por serem inimigos dos judeus, e era uma questão religiosa simples, porque no ano 705 antes de Cristo, quando a tribo de Judá, há uma cisão nas tribos, a tribo de Judá fica com as 10 tribos se juntam à tribo de Judá e formam os judeus. E os samaritanos rompem com as 12 tribos de Judá e vão para Samaria. E ali eles criam, no Monte Gorazim, o lugar onde adorariam a Deus, e não na cidade de Jerusalém, como os judeus faziam. Então chega a época da Páscoa, todos os judeus vão em peregrinação adorar a Deus em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade montanhosa, fica no alto, e todas aquelas cidades baixas, todas as pessoas vão para Jerusalém. No Evangelho tem uma passagem que Jesus, com 12 anos, vai discutir com os doutores. É exatamente nesse período em que ele morava em Nazaré, sai com com José e Maria e vão adorar a Deus em Jerusalém.
E quando termina a Páscoa, eles voltam. Mas os samaritanos não aceitavam essa possibilidade de adorar a Deus em Jerusalém. Adoravam no monte que eles tinham na Samaria, que era o monte Gerazim. Bom, explicado essa situação, essa briga entre eles era tão feroz que muitas vezes apareciam samaritanos mortos nas proximidades da Judéia e judeus mortos nas proximidades da Samaria, porque eles inclusive matavam, era uma guerra atroz, mesmo sendo das mesmas tribos. As duas tribos que fizeram a cisão e que abriram foi a tribo que ficaram com a tribo de Benjamim. Então há uma cisão das tribos, das 12 tribos de Israel. Jesus diz: eu quero ir pela Samaria. Era o caminho mais difícil. Seus discípulos vão à frente. João, Tiago e Barnabé. Quando chegam, vão batendo de porta em porta pedindo pousada para o seu mestre. Ninguém aceita porque eles estavam de passagem para Jerusalém. E eles voltam e dizem: Senhor, não encontramos ninguém que quisesse nos receber. E João faz a seguinte proposta: tu autorizas que possamos evocar a Deus para que Deus mande bolas de fogo destruir toda a Samaria? João pede isso a Jesus. Jesus diz: não, João, o Filho do Homem não veio para destruir nada, veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. Dá esse chá, fecha João, e mesmo assim eles seguem pela Samaria. Uma caminhada difícil, e vão em direção a Jerusalém. E depois de muitos dias de viagem, chegam a Jerusalém de fato. Na entrada, que era um costume, que chegavam os peregrinos cansados, com os pés cortados da viagem, sofridos, era da hospitalidade aos peregrinos, pela própria tradição, botar água para lavar os pés dos peregrinos, dar água para que eles bebessem, descansassem. Mas não é o que ocorre com Jesus. Na hora que ele vai entrando em Jerusalém, tem um doutor da lei que está ensinando aos seus próprios discípulos. E quando vê Jesus, aí se aproxima de Jesus e diz o seguinte. Eu vou ler para vocês terem uma ideia de que é o texto que eu estou trazendo exato. Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar, que a intenção deles era sempre colocar uma armadilha, porque Jesus era o inimigo público. Porque Jesus dizia na cara mesmo o defeito de cada um deles, hipócritas, sepulcros caiados. E Jesus usava a mesma legislação divina que eles também usavam, para mostrar a verdade e como nós deveríamos ter o contato com Deus sem nenhuma hipocrisia. Isso Jesus não aceitava. A hipocrisia, o mal, o religioso de fachada, Jesus não aceitava isso. Eu estava falando antes, que até Paulo Freire dizia para os professores que nós temos que ser a mensagem que nós falamos. Nós temos que nos transformar na mensagem. E era o pensamento do Cristo. Bom, o doutor se levanta e diz direto, muito inteligente o doutor da lei, vai na ferida. Jesus cansado, esfalfado daquela viagem grande, muito longa, sem nenhum descanso, o doutor da lei vai fazer a pergunta para o tentar, para ver se ele cai na armadilha. Só que o doutor da lei não sabia que quem estava ali era Jesus, um espírito de escol, que não se dobrava facilmente às armadilhas da inteligência judaica. E ele diz: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Prestem bem atenção às perguntas. Jesus não responde. Jesus lhe faz duas perguntas.
Jesus diz assim: o que diz a lei e como a lês? É a resposta de Jesus. Quer dizer, Jesus se utiliza da mesma lei que aqueles homens viviam estudando. Entendeu, Nerão? Ele não vem trazer nada de novo, a verdade está ali. E ele vai repetir isso por diversas vezes. Que o reino dos céus está em quem observa aquela lei de Moisés, os 10 mandamentos. Que é o homem de bem. Não é você ser um santarrão na terra, não. Tem muito, especialmente no meio espírita, tem muita gente que quer ser mais kardecista do que Kardec. Esquece que o caminho é de ser o homem de bem. O homem que tem uma consciência límpida, que faz o bem, que ajuda o semelhante, que não quer o mal sequer do seu inimigo. Pode não estar abraçadinho com o seu inimigo, porque ele pode ser vítima de uma traição. Mas ele deseja que ele seja feliz, que ele encontre a sua vida, os seus caminhos, que não seja da parte dele qualquer energia negativa para aquele seu inimigo. Isso é amar os seus inimigos. Então Jesus diz, o que diz a lei? E como a lei? Quer dizer, Jesus pergunta sobre a lei e pergunta a interpretação de que o doutor da lei tem daquele texto da lei. Quer dizer, devolveu a pergunta com muita inteligência, e o doutor da lei, diante dos seus alunos, ficou numa situação difícil, porque tinha que dar uma resposta a Jesus, uma resposta que chegasse pelo menos numa pontuação de uns 8, de 0 a 10, para também não ficar muito feio diante dos seus discípulos. E de fato ele dá uma resposta que realmente o cabra era muito bom. Ele diz assim: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. Quer dizer, absolutamente amar a Deus. E continua: e ao próximo como a vós mesmos. Uma pergunta fabulosa que Jesus faz, recebe a resposta fabulosa também do doutor da lei. Perfeito. E aí Jesus responde assim: respondeste muito bem, faze isso e vivereis. Ele perguntou sobre viver a vida eterna no mundo espiritual. Então seria você amar a Deus de todo o vosso coração, diante daqueles prazeres da sua vida, do cotidiano, das suas paixões, você amar Deus acima de tudo isso, de toda a vossa alma, quer dizer, de toda a sensibilidade interior da sua vida, os valores, os seus conceitos da vida, você ter Deus acima de tudo isso, de todas as vossas forças. Ora, as forças são os bens que o homem tem. Então eles valorizavam muito isso. Então, acima de todos os bens, tinha que estar Deus, esse amor a Deus, e de todo o vosso espírito. Então, acima de tudo o que ele almejava para a sua alma, para sempre, teria que ter o amor a Deus sobre tudo isso. Mas coloca igualmente como esse amor a Deus, amar ao próximo. E ainda coloca o outro amor, que é como a si mesmo. Nós não temos como amar ao próximo se não nos amamos. Se nós queremos nos destruir, queremos nos matar, como é que nós vamos amar o nosso próximo se nós não nos amamos? Se não nos respeitamos, se não respeitamos a nossa condição, se não nos admiramos pelo que nós fazemos e ter uma consciência equilibrada, como é que nós vamos amar o próximo? Nós primeiro temos que nos curar. Então aí nós temos que buscar ajuda para essa cura se fazer, para que tenha condição de amar o próximo. Porque senão não é amor, não se trata de amor. Bom, mas havia uma questão muito interessante, além de tudo isso que aconteceu na época, que era uma questão intelectual dos judeus, especialmente dos doutores da lei, que era a questão de quem é meu próximo. Poderia chamar assim, uma escola, que era a escola de Hilel,
que é o avô de Gamaliel, que Emmanuel até escreve sobre isso, ele vai dizer o seguinte, que o próximo é qualquer ser humano do mundo, é o nosso próximo. Porém, outras escolas judaicas diziam que o meu próximo, no caso deles lá, o próximo do judeu, é o meu irmão judeu, logo o samaritano, os filisteus, nenhum daqueles seriam meus irmãos. Meus irmãos eram apenas os judeus. E havia uma celeuma na época nesse sentido. E o judeu muito esperto, o doutor da lei, faz essa pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele vai auferir aquele conhecimento que ele tem dessa briga que tem lá, entendeu? Mas Jesus muito sabiamente não respondeu de novo a ele a pergunta. Jesus conta uma história. E é aí onde está a grandeza de Jesus. Ele não deixa dúvidas de quem é o meu próximo. O judeu pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Toscano, bota uns carocinhos d'água aqui que eu estou ficando numa necessidade. Não, ainda não. Quem é o meu próximo? E aí, Jesus diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Descia por quê? Porque Jerusalém era eu falei no início, era no monte. E Jericó era uma cidade mais baixa. E ele descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, os ladrões o atacaram. E depois de o deixarem desacordado, coberto de sangue, irreconhecível, tiraram também sua roupa, deixaram-no nu e foram embora. O homem ficou agonizando ali na estrada. Passou por ali um sacerdote, olhou o homem, e quem era aquele homem? Pelas roupas, não dava para saber se ele era judeu, porque ele estava nu. Pelo rosto, pela sua efígie, não podia dizer se ele era também daquela raça dos judeus, porque estava coberto de sangue, deformado a sua fisionomia. Poderia ser qualquer um, podia ser um samaritano inimigo, podia ser um judeu, podia ser o seu irmão, podia ser sua mãe, qualquer pessoa ligada à sua família. Mas o sacerdote olhou para ele, como não tinha como reconhecê-lo, olhou de um lado e do outro, viu que ninguém o observava, seguiu seu caminho. Por sua vez, vem um levita, que é o ajudante do sacerdote nos serviços do templo. E aquele ajudante, vendo o que o sacerdote fez, se o seu chefe passou, olhou também, não tinha ninguém vendo ele, continuou sua passagem, continuou seu caminho. E em seguida, passava por ali um samaritano. Ora, vamos lembrar que Jesus estava vindo da Samaria. Nenhum samaritano quis receber Jesus. Jesus coloca o samaritano. Muito diferentemente da gente, né? Quando alguém faz um mal para a gente, ele é de Patos. A gente diz: em Patos ninguém presta. Fulano só podia ser de Patos. Ou da minha terra, Itaporanga. Diz: aquilo não dá gente não, rapaz. Fulano acaba fez uma maldade comigo que não tem tamanho. Ali não tem ninguém que... A gente condena logo a terra todinha do sujeito, né? Tem gente que condena uma nação inteira. Argentino? Argentino nenhum presta. Por conta de uns problemas de futebolísticos, como diz a história. Jesus não. Jesus pega o samaritano para dar um exemplo para os seus discípulos também. Tudo é ensinamento nas palavras de Jesus. Passava por ali um samaritano que ia trabalhando. Quando vê o homem, vai lá, socorre aquele homem, passa vinho nas suas feridas, que era para desinfectar as feridas, passa unguento, que eram os remédios da época de ervas que eles faziam para esse tipo de doença, de machucão,
E o homem se recupera. E ele faz o que só quem fazia eram os escravos em relação aos seus senhores, que era colocar o homem no seu cavalo e sair na frente puxando. Essa era uma posição de serviçal, de escravo na época. E sai puxando o cavalo com o homem semi-desacordado em cima, que não poderia falar, não tinha o rosto, não sabia quem era porque estava macerado, estava sem roupas. Então ele veste aquele homem e leva até uma estalagem. A estalagem é um pequeno hotel, uma pousadazinha dessa de beira de estrada. E o que é que ele faz? Chama o estalajadeiro, bota o homem numa cama, ajeita ele direitinho e diz para o estalajadeiro: cuida dele, cuida bem dele. Está aqui o dinheiro que eu vou te pagar adiantado. Mas se gastares mais alguma coisa, na volta eu te restituo. E foi para o seu trabalho que ele tinha que fazer. A parábola termina aí. Jesus olha para o doutor da lei e diz: a quem te pareceu que é o próximo daquele homem que está no chão, que estava caído? E o doutor da lei não disse a palavra samaritano, porque ele não dizia essa palavra, mas diz: aquele que usou da misericórdia para com ele e o ajudou. A parábola, ela encerra, e o ensinamento de Jesus encerra por aqui. Uma parábola cheia de signos, símbolos e ensinamentos que serve para a vida inteira. O único evangelista que escreveu sobre essa parábola foi Lucas. Só tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, logo no comecinho do capítulo 10, vai dar esse encontro de Jesus com o doutor da lei, e ele conta essa parábola. E a parábola traduz-se para nós, ecoa nesses 2000 anos de cristandade que nós vivemos, e chega até aqui hoje na nossa casa da vovozinha. Quem é o meu próximo e o que eu devo fazer com ele, em relação a ele? O Espiritismo alargou mais esse conceito, porque coloca dentro dele uma outra humanidade, que é a humanidade dos desencarnados, que tem muitos espíritos sofredores, muitos irmãos nossos, muito queridos, às vezes parentes, às vezes pessoas muito ligadas a nós de outras existências, e que ainda estão presas à ignorância, ao desejo de vingança, ao ódio, aos sentimentos negativos em relação ao próximo, e que por isso busca muitas vezes a vingança. Eu estou numa gripe, estou saindo de uma gripe, vocês perdoem essas tosses horríveis. Mas nós estamos de passagem aqui na Terra. Nossa vida verdadeira é no mundo espiritual, não é aqui. O Espiritismo trouxe de diversas formas essas informações. Desde a simples comunicação de um médium que recebe uma entidade, uma pessoa igual a gente, só que sem o corpo físico, que traz sua impressão do mundo espiritual, que dá uma mensagem, que diz o que está sentindo, se é feliz, se é infeliz no mundo espiritual, se está faltando, o que está faltando para o seu crescimento, ou se já é um espírito venturoso, como também através de outros fenômenos. A ciência hoje se debruça sobre isso, tem vários pesquisadores no mundo inteiro. Tem uma experiência quase morte, que o indivíduo está morrendo no hospital, e aí ele tem uma parada cardíaca e sai do corpo físico. E depois de algum tempo ele é ressuscitado. A medicina vai através de drogas, através de choques elétricos e tal, ele volta. Quando ele volta, ele traz as impressões do que ele viveu naquele momento no mundo espiritual. Então ele traz as informações. E essas informações, muito embora o mundo inteiro receba, na Alemanha, na Índia, nos Estados Unidos da América, no Brasil, as informações são muito semelhantes.
eles trazem uma alusão desse limiar, quando deixam o corpo físico, muito parecido com aquelas informações do mundo inteiro. E outras formas. Nós mesmos, através dos sonhos, através da nossa percepção mediúnica, através de mediunidade de desdobramento, você está aqui, sai do corpo, e aí você consegue ter um relacionamento com esses seres do mundo espiritual, guias, protetores, amigos, familiares que já partiram. Essa humanidade convive conosco porque somos uma humanidade só. E todos vivemos no processo de evolução. E todos nós somos médiums. Então fica mais complexa essa situação, porque pode acontecer com qualquer um de nós. E essa mediunidade ela pode acontecer em qualquer época da vida. Tem pessoas que começaram a mediunidade com 40, 50, 60 anos, 70. Outros com 5 anos de idade, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Essa mediunidade já. Então, faz com que transitemos entre os dois mundos. E o médium, em suas variadas percepções, são vários tipos, modalidades de mediunidade. Um que vê, um que escuta, um que vê e escuta, um que consegue entregar seu organismo físico para que o espírito possa falar, o outro que consegue liberar dele mesmo a ectoplasma e o espírito se materializa aqui, em determinadas condições, o outro que tem a mediunidade de cura. Então, é uma infinidade. Tem a mediunidade de inspiração, essa é bem mais comum entre nós, né? Emmanuel diz que todo artista é um médium de inspiração. Está no livro Consolador. Então, os artistas não sabem, mas eles recebem essas informações de outros artistas que trazem, e ele produz obras maravilhosas. Muitos ficam achando que é dele. E os que têm mais consciência dizem, somos nós, eu e Deus, porque Deus permite. Então, não só sou eu que estou aqui. Essas humanidades têm carências e são o nosso próximo. E às vezes precisam da nossa ajuda. E como nós temos que amar ao próximo da mesma condição que nós amamos a Deus, porque o próximo nós vemos e Deus nós não vemos. João, o discípulo amado, o quarto evangelista, ele diz, quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama seu semelhante que vê, ele está mentindo. Ele não ama a Deus, porque ele não ama o próximo. E a filosofia hindu, ela tem uma palavrazinha que é uma saudação, chama-se Namastê. Ele junta as mãozinhas e faz assim, Namastê. Esse Namastê significa, o Deus que vive em mim, saúda o Deus que vive em você. É uma saudação, porque Deus está em todos os lugares, por que Ele não estaria dentro da gente, não é? Se Deus está em todos os lugares, por que não está na gente? Só se nós o expulsássemos. Mesmo assim, não teria como Ele não estar ali. Ninguém está sozinho. Nós vivemos na nossa própria ignorância porque nos fechamos numa redoma própria. Porque se quisermos nos abrir, a natureza, as cores da natureza, as folhas das árvores, que é um milagre, eu acho aquilo lindo, as flores, os pássaros cantam dizendo, Deus está aqui, através da sua sonoridade linda. O céu, as cores do céu, as estrelas como pedras preciosas brilhando no firmamento, dizendo, Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Então Deus também está no nosso próximo. Está na nossa casa. E o nosso próximo, muitas vezes, o mais difícil, que é aquele que nós convivemos, é o marido, é a mulher. E quando chega um determinado tempo da vida, começa a haver uma ruptura daquilo que era mais sagrado entre os dois, o respeito, né?
a admiração que sentia no outro. Isso a gente tem que procurar conservar, porque se acabar isso, o sofrimento fica muito grande. E muitas vezes tem que acabar o casamento, porque não há mais casamento ali. Então, o cuidado, o zelo que nós temos que ter um com o outro, porque nós estamos fazendo o que a consciência nos coloca como imperativo, porque é a lei de Deus. E toda vez que vamos de encontro à lei de Deus, o sofrimento bate à nossa porta. A dor vem através de 1000 formas, através da doença, através da infelicidade, através de um assalto, através de uma perseguição espiritual terrível, que o indivíduo não consegue mais dormir, porque toda vez que ele vai adormecendo, vem e ele diz: eu vejo o diabo. Como já aconteceu aqui, atendi pessoas com essa condição. Eu não durmo, que eu vejo o diabo toda vez que eu vou adormecendo. Exatamente. O espírito, como o corpo espiritual chama-se espírito, esse corpo espiritual ele é plástico, ele mantém a nossa efígie, mas através de sentimentos trevosos nós vamos modificando, e alguns ficam parecendo monstros, e alguns se vestem, se aparecem como se fossem aquelas figuras de Satanás, para impingir medo, aflição àquele indivíduo que é obsidiado. Então ele não consegue dormir. Aí vem para a casa espírita, e quando você vai puxar o fio da meada, aquele indivíduo que não está conseguindo dormir, foi quem matou aquele homem. Tem um casozinho muito peculiar, que eu vou dizer, tem um tempinho ainda para contar essa história. Divaldo Pereira Franco, grande médium baiano, conferencista extraordinário, ele contou que uma vez ele fazia o atendimento público, fazia palestra, depois ficava, as pessoas vinham conversar com ele, contar dos seus problemas, do que estava acontecendo nas suas vidas. Um atendimento fraterno ele fazia. E ele estava naquela noite, lá no centro espírita dele na Bahia, quando chegou um senhor, 2 enfermeiros, que pareciam 2 brutamontes, e uma mocinha raquítica, numa camisa de força, amarrada, arrastada por aqueles 2 brutamontes. E aí o homem dizia: seu Divaldo. E ele dizia: meu irmão, tenha paciência, o senhor chegou agora, olha aí a fila, entra na fila, mas o meu caso é de urgência. Ele disse: de quem não é? De quem não é? Quem é que está aqui que não é urgência? Agora eu vou lhe atender, fique tranquilo que eu vou lhe atender. E aí aquele indivíduo, foi chegando o tempo, quando já foi no final, já não tinha mais ninguém. Aí chegou para Divaldo, quando eles vinham trazendo a menina, Divaldo diz: mas por favor, desamarra essa moça. Aí o pai dela disse: não, se desamarrá-la, ela quebra tudo aqui no cacete. Foi preciso 8 policiais para que a gente pudesse pegar ela e amarrar. Levei para tudo quanto é canto, ela não... As injeções não fazem efeito nela, ela toma a mais forte de derrubar elefante, e é mesmo que está tomando uma vacina, assim, não acontece nada com ela. Aí Divaldo diz: solte a moça, eu me responsabilizo. Aí os caras disseram: olha, o senhor, ela vai quebrar tudo. Eles desamarraram ela. Quando soltou, ela partiu para cima do pai. Miserável! Aí Divaldo fez isso: meu irmão, você é um covarde. Ela parou. Aí disse: você está me vendo? Disse: você é um covarde. Porque o pai já tinha dito: faz 6 dias que ela não toma nem água, não consegue beber nem água. E ele diz: você é um covarde, você está maltratando um ser humano frágil, essa pobre moça. Aí o espírito voltou-se para ele e disse: você diz que eu sou um covarde porque você não sabe o que ele, esse miserável, fez comigo. Eu fiquei órfão de pai, e o meu pai era sócio da padaria, que ele é o dono.
Fiquei órfão de pai, ainda criança, com 11 anos de idade. E logo depois a minha mãe, que também herdou a sociedade na padaria, também adoeceu e antes de morrer pediu a ele para cuidar de mim, que eu assumisse a parte do meu pai. E ele prometeu. Mas ao invés dele me ajudar e eu ser o sócio, dono da padaria, como de fato era, 50% de um e de outro, ele passou a me explorar. Eu era escravizado. Eu morava dentro da padaria, vivia num colchão que tinha lá atrás, às vezes no frio, e ele não liberava nada para mim de conforto. E o tempo foi se passando e eu peguei uma tuberculose. E eu sabia que eu estava morrendo, mas a culpa era desse desgraçado. E eu morri. Quando morri, ele assumiu todos os negócios e dava risada. E um dia, quando ela completou 15 anos, na festa dela eu senti que eu dizia as coisas, ela repetia. E eu senti que eu podia manipulá-la. Aí eu tomei de conta dela e bati nele, e aí eu faço ela sofrer e ele chora, ele sofre. Eu descobri que eu tenho como atingi-la através dela. E Edivaldo disse, mas isso é uma covardia, meu irmão. Você está errado, você está certo em relação a ele, mas está errado em relação a ela. Vamos acabar, você também está sofrendo. Como você pensa que está seu pai e sua mãe? Ele disse, morreram. Ele disse, mas você também não morreu? Morri. Se você morreu e seus pais morreram e você está vivo? Estou vivo. Então seus pais devem estar vivos. Não, mas eu não sei onde estão. E aí, traz a mãe dele. A mãe vem naquela alegria e é um momento de muita emoção. E ele chora. E se integra e liberta a menina, a mocinha. E Edivaldo diz que esse espírito passa a visitá-lo, fica participando na mansão do caminho, aprendendo sobre a vida, sobre o mundo espiritual, sobre a vida eterna, e que a morte é apenas um detalhe. E esse espírito fica muito amigo de Edivaldo. A mocinha, Edivaldo deu um livro dos médios, ofereceu também, como a padaria era lá na Bahia, eles ficaram participando do centro espírita. A menina média, uma média excelente. Daqui a pouco começou a namorar com um rapaz da Petrobras, se casou e tudo ia caminhando na maior felicidade. Esse espírito chegou para Edivaldo e disse, Edivaldo, meu irmão, eu vou reencarnar. Edivaldo disse, que beleza, que alegria. Eles já está marcado, eu vou vir como filho de fulana, da menina, que já está casada. Aí Edivaldo, fico muito feliz, tal. E aí a menina engravida, aqueles caminhos naturais, o menino nasce, e aí eles levam, o avô leva o menino, o neto, aí orgulhoso, e diz, Edivaldo, esse menino é uma coisa fabulosa. Esse menino eu acho que já me conhece, viu? Porque ele bota a mão nos quartos e fica assim, apontando para mim. Aí Edivaldo disse, ele lhe conhece. Mas você acha que ele é um dos apóstolos de Jesus, Edivaldo? Edivaldo disse, não é um apóstolo de Jesus, não. Mas é um espírito muito inteligente, muito trabalhador, muito amigo. Ele disse, olha, Edivaldo, eu já abri uma poupança para ele e estou botando todo mês R$1.000 na conta dele. Você acha que está bom? Edivaldo disse, olha, eu acho que você devia aumentar um pouquinho, aumentar. Porque a gente sempre deve aos nossos netos. Aí ele disse, mesmo, vou aumentar porque esse menino é a luz da minha vida, e tal e coisa. E assim encerrou essa história de dor e de sofrimento numa epopeia de luz através da doutrina espírita. Aquele espírito que estava com ânsia de vingança porque foi malbaratado, isso acontece com a gente mais do que imagina. Só que no caso dele foi ainda nessa existência. Aconteceu nessa própria existência. O velho ainda estava vivo. Mas a maioria dos casos é em outras existências nossas. A gente reencarna
noutras famílias. E o nosso passado nos alcança. Nossos inimigos, aqueles que nós fizemos o mal, vai buscar. E por que Deus permite a obsessão? Porque é a única forma que há da gente encontrar a felicidade é rompendo com a treva no passado, trocando pelo amor, como aconteceu nessa ilustração, nesse caso real que eu contei para vocês. O nosso próximo, diferentemente de muitos que pensam que é o inferno, é o nosso céu. É a única forma de atingirmos a felicidade e sermos felizes. É quando a gente abre o coração para ajudar o nosso semelhante. Quando nos fechamos, esquecemos esse espaço do amor que Jesus coloca que nós temos que fazer. Aliás, é um mandamento de Jesus. Jesus só deixou um mandamento. Diante de tantos ensinamentos, um mandamento. Ele diz assim: um mandamento vos deixo. Um mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Jesus nos amou de tal forma. Muita gente diz, não, que ele deu a própria vida. Jesus fez mais do que isso. Jesus desceu de esferas siderais, é um rei solar, que não tinha mais esse perispírito, esse corpo espiritual que nós temos, era só luz. Chega numa determinada condição que o espírito não tem de tanta elevação, ele é co-criador com Deus. Jesus é o responsável por esse planeta inteiro. Então ele criou esse planeta com Deus, co-criador, ele é co-criador. Então ele vem daquelas condições puríssimas para ter um corpo denso, um corpo grosseiro, um corpo que dá muito trabalho, um corpo que se arrasta caminhando pela terra. Nosso corpo dá muito trabalho. Você praticamente vive para cuidar do corpo físico. Trabalha para ter alimento, para que o corpo possa sobreviver. Não é assim? Todo dia tem que limpar o corpo por fora e por dentro. Se não fizer isso, ele adoece e morre. Então, o corpo dá muito trabalho. No entanto, é esse corpo que é a nossa bênção. É a única forma de evoluirmos, de crescermos na condição espiritual que temos, é através de um corpo físico. E ontem eu estava lendo um livro chamado Roteiro de Emmanuel, que ele diz o seguinte: o corpo é uma bênção divina, tão importante que quando nós o perdemos, no mundo espiritual nós ficamos almejando outro para poder retornar novamente e dar continuidade ao nosso progresso, porque há uma ânsia em nós de galgar cada vez mais espaços siderais, mais alto. A gente vê André Luiz, quem assistiu o filme, ou viu o livro, ou leu o livro de André Luiz, tem lá o Ministério da União Divina. Ele vai passando, eu não posso entrar ali não, diz, não tem como entrar, meu irmão, você não aguenta a luz. Se aproxime, e ele não tem condição de ir por conta da luminosidade que tinha no ministério, ligado ao planeta Terra ainda, não era nem tão elevado. E ele não podia ir conhecer o que tinha lá por conta da luz que ele não suportava. E ele precisava novamente, vai precisar novamente de um corpo físico, para que através do corpo físico, das lutas do dia a dia, das decepções, dos crescimentos, do descobrir o amor pelo outro, o amor ao próximo, de ajudar o semelhante, isso vai dando condição do seu corpo ficar mais sutil e poder entrar em qualquer lugar que o universo nos proporcione. Somos seres eternos, espíritos, que vivemos muitos e muitos milhões de anos nos arrastando por esse planeta, aprendendo num processo vigoroso de harmonizar-nos diante da vida, os nossos defeitos trocar por virtudes, o mal que está dentro de nós trocar pelo bem, a crítica mordaz trocar por ajuda do próximo, viver de alegria. Nisso seu trabalho é lindo por conta disso. Quando nós rimos, nós estamos mais próximos da saúde. Isso nós vemos até no Cântico da Paz de Francisco de Assis.
né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, porque a alegria é luz. Quando nós alegramos o outro, nós estamos fazendo bem, estamos levando a luz, e ele se recupera. Nós temos um trabalho com crianças com câncer, e já houve medição da imunidade da criança através da saliva. Tira a saliva antes do trabalho de alegria, de música, que eu trabalho com música lá. E depois do trabalho vai e faz a mesma pesquisa e vai para o laboratório medir quanto dos fatores imunológicos tem ali. E às vezes chega a 18% de crescimento numa hora de alegria, um momento que o bichinho furado, às vezes na própria jugular aqui, está furado aquele, para pegar o soro e a quimioterapia, que é um tratamento muito invasivo, terrível, e ele, naquele momento que ele está naquela alegria, a imunidade dele sobe, mas de uma forma sem droga, sem nada. Levanta a imunidade dele e ele fica melhor, ele se senta, estava deitado, fica sentadinho. A criança, o adulto também, mas eu falo da criança especificamente, que meu trabalho é com criança. Então, nós vemos que o bem, a alegria, ela leva à cura. Nós temos que ser alegres, nada de ficar ranzinza, temos que rir. Quando nós ficamos com a cara fechada de ódio, de raiva, nós movimentamos 86 músculos do rosto. Força. Quando nós rimos, apenas 16. Então você não vai ter prega, você não vai ter esse problema todinho, você vai rir. Você é agradável, porque quando a pessoa olha para você, está rindo. Dê um sorriso. Sorriso é uma janela da alma. Você diz que está bem, está tudo bem. Eu te trago paz, que você vem rindo. Você, quando vem com a cara fechada, é guerra. A pessoa já fica, né? Mas quando você sorri, a pessoa se abre. Ele é da paz, é da alegria, do sorriso. A nossa função na terra é o amor. Quando descobrirmos isso, não tem mais dor, não tem mais doença, não tem mais sofrimento, porque nós estamos noutra condição. Não há sofrimento para um Chico Xavier. Arigó chegou para ele e disse: Chico, o Dr. Fritz disse que curava seu olho, que ele tinha um glaucoma no olho terrível, aliás, um glaucoma, catarata. Eu sei que sangrava o olho, era muita dor, e só tinha na época 13% dessa visão do olho direito. E aí, Dr. Fritz, Chico, Arigó operando todo mundo com uma faca, era fenômeno em todo canto, disse: Dr. Fritz mandou de dar um recado, Chico. Ele disse: qual é, meu irmão? Isso o próprio Arigó dizendo a Chico. Ele disse que viria, que dá para curar seu olho. Aí Chico: diga a Dr. Fritz que eu agradeço, muito obrigado, porque eu não quero que ele cure meu olho não, porque eu já estou acostumado com essa doença, já dá para eu transitar. E se eu curar essa, vai estourar no outro canto, e eu não sei se eu vou aguentar onde vai aparecer. Então é melhor ficar com essa. Consciência desperta. Não tem medo. Isso não é nem dor para ele. O espírito que já está no plano. Madre Teresa de Calcutá. Espírito elevado, ela faz uma palestra de 3 horas na Itália. 0 graus. Ela com a sandália de couro, com os dedos à mostra, e ela faz a palestra por 3 horas seguidas para os estudantes. Depois sai. Se fosse eu tinha perdido os dedos, porque o gelo tinha encriquiado, eu tinha mandado cortar os dedos, era o jeito. Mas ela, o espírito desperto, ele tem uma proteção do seu organismo físico, ele é diferente, vibra noutra dimensão, é feliz e tem razão, pois já é Filho de Deus. Muita paz, muita luz para todos. Obrigado. Obrigado.